Usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal. Um atleta de alto rendimento que faz repetições, ele é adestrado. O comportamento da ministra vai nessa direção. É inócuo discutir o mérito com a ministra. É tentar entender qual que é a lógica do raciocínio que ela usa e como é que ela se organiza para isso. Para ser essa personagem desse teatro da defesa ambiental brasileira. Quem é esse deputado que associa uma ministra à palavra adestramento? Por que ele ataca uma ambientalista? Defende o quê? O capixaba Evair Vieira de Mello é um velho conhecido deste observatório. Em 2023, contamos no relatório Os Invasores que ele recebeu financiamento de campanha de um empresário que avança sobre os limites da terra indígena Mencu, em Brasnorte, Mato Grosso. Em outro dossiê, Os Operadores da Boiada, falamos da relação do deputado com o lobby do café. Você sabia que Evair de Mello e outros líderes da Frente Parlamentar da Agropecuária votaram contra a obrigatoriedade da igualdade salarial entre mulheres e homens? Que ele é misógino? Claro que sim. Pode vir aqui 300 vezes, a retórica dela é exatamente a mesma. Mas será que o deputado trata todas as mulheres como tratou a ministra Marina Silva? A resposta é não. Vamos mostrar aqui que durante seu mandato ele vem ajudando os negócios de sua esposa. Lícia Kalimann é secretária de Turismo no interior do Espírito Santo. E não é que ele decidiu transformar Venda Nova do Imigrante, um município de 25 mil habitantes, em capital nacional do agroturismo? A família de Lídia é dona da Kalimann Agrícola, uma das maiores exportadoras de mamão do Brasil. Será que o mercado regula sozinho o sucesso dessa empresa? Ou ela precisa de uma mãozinha na Câmara dos Deputados? Em junho de 2022, 2 fazendas de café da família Kalimann foram alvo de uma operação de fiscalização do Ministério do Trabalho. O resultado? 15 autuações. Antes disso, em 2019, a empresa foi mencionada em um relatório internacional por expor trabalhadores à contaminação por agrotóxicos e por pagar salários desiguais a quem? O internauta pode tentar adivinhar. As mulheres. Será que é por tudo isso que Evair de Mello chama a fiscalização do trabalho de praga? Hoje nós temos uma praga, que são esses maus fiscais do Ministério do Trabalho. Eles têm uma indústria de multa. Praga, deputado. Mas sigamos o dinheiro. Nós percorremos, como já fizemos com outros parlamentares, a lista dos financiadores de campanha do deputado. Entre eles estão desmatadores, poluidores, grileiros e fazendeiros em conflito com indígenas. E muitos empresários do café, do algodão, das pedras ornamentais, das máquinas agrícolas. Agora adivinhemos, a atuação parlamentar de Evair beneficia esses senhores ou os trabalhadores? Quem adestra quem neste país? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Evair Vieira de Mello cresceu em uma família de agricultores na região serrana do Espírito Santo. Ele é de Conceição do Castelo. Ele conta que conheceu energia elétrica aos 15 anos. Aos 18, usou pela primeira vez um telefone. Depois, tornou-se um provador profissional de café. Ele até participou como juiz de competições internacionais. Chegou a avaliar 1.200 xícaras em um único dia. Evair contou tudo isso em entrevista à Folha, em 2012, quando a vida dele já tinha mudado. Entre 2009 e 2014, Evair presidiu o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé. Ali ajudou a desenvolver as variedades processadas por animais, como o café de jacu e o de cuíca. Ele já era casado com Lícia Nascimento Kalimann, herdeira de uma família tradicional de fazendeiros capixabas. O pai dela, Hermano Kalimann, fundou com o irmão Antero a Kalimann Agrícola, uma das principais exportadoras de frutas do país. Ou melhor, de uma fruta, o mamão papaya. A empresa foi a responsável por abrir ao mamão brasileiro o mercado dos Estados Unidos, nos anos 90. Como? Ao oferecer a fruta para o então presidente Bill Clinton, durante uma visita ao Brasil. Isso segundo o próprio Evair, ao comunicar o falecimento do sogro em junho.
A Kalimann Agrícola se expandiu de Linhares, no norte do estado, até o Rio Grande do Norte, adquirindo fazendas nos municípios de Jandaíra e Pureza. Hoje, a Kalimann Agrícola produz 20 mil toneladas de papaya por ano. Quando for ao supermercado, repare na marca do mamão. Grande chance de ver o selinho azul da Kalimann. Depois, confira o preço. Tá caro? Agora veja Evair defendendo os produtores de mamão do Espírito Santo das críticas sobre a alta nos preços. Nem 30% efetivo do mamão chega na mesa do consumidor. Ou se perde pelo caminho, ou tem que fazer uma aplicação menos nobre, porque o país não tem estrada, o país não tem câmara fria, o país não tem avião que vai para a Europa para levar esse mamão. Então aqueles que vão hoje para o microfone para criticar a alta do preço dos alimentos, e aqui eu envolvo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, envolvo aqui os seus ministros, eu pergunto para eles, na hora da dor, vocês estavam lá com remédio para aliviar o sofrimento dos nossos agricultores? Já vimos que a família de Lícia Kalimann também produz café. Uma das fazendas de café foi alvo de uma operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. Seu nome, Santa Terezinha. Era 2022, entre 6 e 16 de junho. A inspeção no cafezal do Grupo Kalimann apurava suspeitas de trabalho análogo à escravidão. O setor é um dos recordistas em flagrantes de trabalho escravo. No ano anterior, em 2021, foram resgatados no Brasil 310 trabalhadores em condições degradantes. No caso, não havia trabalho escravo, mas a operação emitiu 15 autos de infração por outros motivos contra a Kalimann Agrícola e outra empresa do grupo, a Romana Participações. Um dos motivos, contratação sem carteira assinada. Outro motivo, ausência de segurança nas máquinas de moagem. Algumas semanas antes da operação, em 18 de maio, Evair usava o espaço da Comissão de Agricultura da Câmara para fazer o quê? Atacar os fiscais do trabalho. São poucos, mas existem, os maus fiscais do Ministério do Trabalho, que estão atormentando, perturbando, estão infernizando a vida dos produtores rurais e dos poucos trabalhadores que estão se apresentando para essa atividade. 2 anos antes, em 2019, antes da pandemia, primeiro ano do governo Bolsonaro, a Kalimann Agrícola foi citada em um relatório internacional da ONG Oxfam sobre as condições de trabalho na cadeia da fruticultura no Brasil. 2 trabalhadores da fazenda Jandaíra, no Rio Grande do Norte, contaram sobre a exposição aos agrotóxicos enquanto pulverizam plantações de bananas e goiabas. Ainda em 2019, foi feita uma auditoria a pedido da rede de supermercados britânica Tesco, cliente da Kalimann Agrícola. Os fiscais perceberam que as mulheres recebiam uma remuneração inferior à dos homens para trabalhar nas mesmas funções. Qual o nome disso, deputado Evair de Mello? Adestramento? Alguns internautas vão escrever o seguinte nos comentários: que culpa tem o parlamentar do progressista se os negócios são da família da esposa? Aproveite e comente em nosso vídeo. O que você acha disso tudo? Acontece que a atuação de Evair defende diretamente os interesses dos Kalimann. Em abril, ele propôs um projeto de lei que institui a Política Nacional de Produção de Mamão de Qualidade, que amplia os incentivos federais para os produtores da fruta. Torcedor do Rio Branco de Vitória, Evair tem nome de artilheiro. É um deputado, digamos, combativo, bolsonarista, vice-líder da oposição ao governo Lula. Em 2015, um ano antes de votar pelo impeachment de Dilma Rousseff, ele estava no Partido Verde. Foi quando propôs a criação da Política Nacional de Incentivo à Produção de Frutas in natura, de novo aumentando os subsídios públicos para o setor. No ano passado, o projeto teve parecer favorável do relator Pedro Lupion, o chefe de Evair na frente parlamentar da agropecuária. Em 2025, o deputado artilheiro protocolou o pedido de impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva por causa dos descontos no INSS. Ele menciona no pedido a atividade sindical de um dos irmãos de Lula, Frei Chico. Vamos falar de parentes, Evair? Lícia Kalimann assumiu em 2023 a Secretaria de Turismo de Venda Nova do Imigrante,
A esposa de Evair chegou a ser cotada para disputar a prefeitura, mas acabou desistindo. A posse dela ocorreu pouco tempo após a aprovação da lei que transformou Venda Nova na capital nacional do agroturismo, um novo termo para o velho turismo rural. O autor do projeto, um ex-secretário de Agricultura do município, Evair de Mello. Lícia era sócia do pai, Armando Kalimann, na Golden Fruit Indústria e Comércio. Essa empresa processava morangos e outras frutas no início dos anos 2000, em Venda Nova de Imigrante. A principal cliente era a Sucos Mais, tida como um patrimônio capixaba. Essa empresa foi vendida em 2005 para a Leão Alimentos, dona da Mate Leão, depois comprada pela Coca-Cola. Agora vejamos novamente os doadores de campanha de Evair. Em 2022, campanha para o terceiro mandato, quem vemos? O antigo dono da Sucos Mais, o empresário mineiro João Luiz Castanheira. As doações de campanha nos ajudam a explicar como Evair de Mello se consolidou como um dos principais líderes da bancada ruralista. Esse deputado, que diz possuir somente R$ 74 mil, os bens dele foram encolhendo, foi eleito pela primeira vez em 2014, com apoio em peso dos cafeicultores capixabas. Quem foram os maiores doadores daquele ano? Temos a Unicafé, do rei do café Jair Kozer, e a Cotia Trading, do empresário Eduardo Albernaz, dono de empresas comercializadoras do fruto. Vale lembrar que Evair de Mello teve um padrinho. Ele é herdeiro político de Camilo Colla, já falecido, ex-deputado, fundador da aviação Itapemirim e latifundiário, produtor de madeira. Em 2012, uma das empresas de Colla, a Complexo Agroindustrial Pindobas, entrou na lista suja do trabalho escravo após 22 empregados serem resgatados em Conceição do Castelo, o mesmo município dos Vieira de Mello. O deputado artilheiro tomou gosto pelo poder. Hoje ele é diretor na Frente Parlamentar da Agropecuária e vice-presidente na Frente Parlamentar do Café. Logo em seu primeiro mandato, ele foi autor do PL 1712, de 2015, que impõe barreiras não tarifárias para as importações de café. Ué, mas eles não dizem que é o mercado quem regula tudo? O deputado que fala em liberdade e ataca Marina Silva também é autor do PL 1713, de 2015, que institui a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade, que gera, vejam só, mais subsídios para o setor. O incansável Evair é ainda presidente de outra frente parlamentar, a do cooperativismo. Esse grupo é uma espécie de puxadinho da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, uma das fundadoras do Instituto Pensar Agro, o IPA, braço logístico da bancada ruralista. A atual presidente do IPA, Tânia Zanella, tem origem na OCB e é próxima de Evair. Lembram-se do deputado vociferando contra os fiscais do Ministério do Trabalho, chamando-os de praga? Pois é, alguns meses antes, um líder importante do setor foi autuado por descontar ilegalmente 30% do salário de seus trabalhadores. O motivo? Cobrir os custos com maquinário e combustível para a colheita. Ele se chama Carlos Augusto Rodrigues de Mello, é o presidente da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Vejam aqui Roberto Campos Neto, na época presidente do Banco Central, em visita a Cochupé, organizada pela OCB. O anfitrião, Evair de Mello. O deputado que chama uma ministra respeitada internacionalmente de adestrada não age sozinho. Ele é bancado por muita gente, pelo mercado. No top 10 entre as doações de campanha, com R$20 mil, aparece o fazendeiro Adelar Matheus Jakobowski, sócio do grupo Jacó Agro. Quem? Adelar foi um dos destaques do dossiê Os Invasores, que investigou as conexões políticas dos proprietários de 1.692 imóveis sobrepostos a terras indígenas de norte a sul do país. A produção de nossos relatórios é financiada pelos leitores. Você pode ajudar a manter nossa equipe de jornalistas e pesquisadores a partir de R$25 mensais. Acabamos de lançar mais um sobre agrogolpistas. Você já viu? Esse fazendeiro é dono da fazenda Frei Gabriel, que avança sobre 3 hectares da terra indígena Mencu, em Mato Grosso. Adelar e seu irmão Valdir Jakobowski abasteceram as campanhas de Evair
e de mais 3 diretores da FPA, Domingos Sávio, Luiz Nishimori e Kovács Filho. Essa família também doou R$200 mil para a campanha de quem? Jair Bolsonaro. E ajudou a financiar bloqueios de rodovias contra a posse de Lula. Esses aportes aconteceram após uma visita do senador Flávio Bolsonaro a Campo Novo dos Parecis. O filho 01 passava o chapéu junto ao pessoal do agronegócio, com direito a jatinho pago por fazendeiros da Bahia. Falaremos sobre isso em um de nossos próximos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal e ative o sininho para não perder. E aproveite para baixar o dossiê na íntegra e conhecer um a um quem são os fazendeiros que tentaram armar um golpe de Estado. Nesse estudo, a gente mostra o papel dos fazendeiros matogrossenses no agrogolpismo. E não é que o artilheiro Evair tem uma forte atuação no Mato Grosso? Outros 2 fazendeiros de Campo Novo dos Parecis estão ligados a disputas com povos indígenas. Um deles, Marlon Fedrizi. Ele é filho de Zeul Fedrizi, um dos pioneiros do município. Ele e outro filho, Marcos Augusto Fedrizi, estão na lista de ocupações não indígenas de área delimitada da terra indígena Caponinhore. Essa terra indígena teve o relatório de identificação publicado pela FUNAI em julho de 2023. Eles são donos de 2 imóveis na Gleba Xingu, somando 474 hectares. Foi na Caponinhore onde o cacique Raoni passou a juventude. Ela teve a demarcação suspensa após reação da Frente Parlamentar da Agropecuária, em uma ação coordenada pela deputada Coronel Fernanda. Falamos dela no vídeo sobre a nova bancada da devastação. Um dos financiadores dela foi o sojeiro Inácio José Weber, pai de Cleto Weber, ex-presidente do Sindicato Rural de Sapezal. Em 2018, o sojeiro financiou exatamente o deputado Evair de Mello. Cleto Weber foi um dos principais articuladores dos Índios Sojeiros, um grupo aliado de Bolsonaro, pró-agronegócio, formado por membros das etnias Pareci e Enauê-Nauê. Tudo isso na mesma região, a Chapada dos Parecis, na divisa com Rondônia. Evair de Mello não demorou a se enturmar na bancada ruralista. Entre 2015 e 2024, ele ocupou cargos mais executivos na FPA. Como vice-presidente para o Sudeste, era responsável por articular os deputados da região. Em 2025, ele assumiu a coordenação de direito de propriedade da frente. E assim se tornou o principal responsável pelo enfrentamento contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Como sabemos, um enfrentamento movido a manipulações e ódio de classe. O deputado já tinha se destacado como presidente da CPI contra o MST, onde tentou criminalizar as ocupações de sem terra e as retomadas indígenas no Mato Grosso do Sul e na Bahia. Em maio deste ano, enquanto sonhava com o impeachment de Lula, ele solicitou à Comissão de Agricultura da Câmara a convocação dos fazendeiros Matheus Bonfim Mendes e Vandernilson Ferraz da Silva. A agência pública contou que os 2 são líderes do movimento Invasão Zero, investigados pela Polícia Civil da Bahia por participação no assassinato do líder pataxó Vitor Braga Brás, morto a tiros em Prado em 11 de março. Evair de Mello é coordenador do movimento Invasão Zero no Espírito Santo. Já falamos em nosso canal sobre a relação desse movimento miliciano com institutos de extrema-direita, em um contexto de assassinato de indígenas. E quem sabe o interesse repentino de Evair pelo sul da Bahia não tenha um motivo bem familiar. O sogro dele, Armando Kalimann, morava na região e produzia café e cacau na fazenda Guaíra. Com isso, já mostramos a atuação de Evair em defesa do café e da fruticultura, representando os interesses de sua família e de seus financiadores. E de outros setores do agronegócio, ele recebeu dinheiro? Sim, são vários os produtores de algodão na lista de doadores de campanha. Os irmãos Geraldo e Nelson José Vigolo, juntos, repassaram R$61 mil para Evair de Mello. Eles são donos da agropecuária Bom Jesus, que produz algodão, soja e milho em 240 mil hectares em Mato Grosso e 145 mil hectares na Bahia e no Piauí. Mega latifundiários, portanto. Os dados foram informados pela própria empresa durante o processo de recuperação judicial. Ao todo, a Bom Jesus deve R$2 bilhões e 600 milhões.
Nelson foi um dos indiciados na Operação Faroeste, que revelou um esquema de compra e venda de sentenças para legalizar a grilagem de terras no oeste da Bahia. Outro algodoeiro generoso, Mauro Fernando Schedler, doador de 30 mil à campanha de Evair. Em junho de 2023, ele foi multado pelo IBAMA em R$1.500.000 pelo desmatamento de 593 hectares na fazenda Três Coqueiros 2, em Gaúcha do Norte, na Amazônia Mato-Grossense. Mauro Schedler tenta, desde 2016, anular a demarcação da terra indígena Pequizal do Narovutu, localizada no entorno do Parque do Xingu. O processo teve fim em março, quando o ministro Edson Fachin, do Supremo, negou o pedido de Schedler. E tem mais algodoeiro. Carlos Alberto Polato doou 23 mil para Evair. O dono da Polato Sementes foi multado em R$868 mil pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso por uma série de irregularidades ambientais em suas propriedades. Tudo isso são fatos, tá, gente? São informações oficiais. E ainda temos Celso Green Sang, dono da Tropical Sementes, com 3 mil, e Ricardo Ribeiro Tavares, do grupo mineiro Monte Santo Tavares, com 10 mil reais. Um relatório da ONG Mighty Earth aponta Monte Santo como responsável pelo desmatamento de 589 hectares nas fazendas Palmeira e Heloísa, em Barreiras, oeste da Bahia. Fica até difícil definir Evair de Mello. Ele é um lobista do café? Do algodão? Do latifúndio? Dos patrões? A quem serve Evair? A lista de financiadores de campanha em 2018 inclui um líder importante do lobby dos cotonicultores. Doador de 25 mil reais, André Guilherme Sucolotti é vice-presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão e segundo tesoureiro da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. As duas são mantenedoras do Instituto Pensar Agro. Um dos tios de André, Neri Sucolotti, é dono de fazendas no Pantanal e sócio em 12 empresas, entre agropecuárias, transportadoras e postos de combustível. Em 2022, foi multado em 71 mil reais por desmatamento em Tartarugalzinho, no Amapá. Notem que com isso já falamos neste vídeo em 4 regiões do país. Só faltou a região sul. Um dos negócios de Sucolotti envolve uma sociedade com o fazendeiro Cleto Spessato. Cleto foi tema de vídeo neste canal. Ele é o pai da loira do PCC. O fazendeiro deu guarida a um grupo de jagunços que atacou a comunidade Guirá-Cambií, do povo Guarani Kaiowá, em julho de 2024. 2 indígenas foram baleados. Será que Evair de Mello defende os algodoeiros no Congresso? Ele foi um dos integrantes da tropa de choque que barrou a revisão da Lei Candir, aquela que garante isenção fiscal para as exportações do agronegócio. A Abrapa, de André Sucolotti, era uma das principais interessadas. São 2 bilhões e 300 milhões de reais em isenções para o setor. E a lista de lobbies não para. Temos ainda as pedras ornamentais, um dos principais produtos econômicos do Espírito Santo. Evair de Mello é coordenador de pedras ornamentais na Frente Parlamentar da Mineração Sustentável e autor do projeto de lei que transforma Cachoeiro de Itapemirim em capital nacional do mármore. Cachoeiro de Itapemirim é a terra de Roberto Carlos, de fé, meu irmão, camarada, de Sérgio Sampaio e de 3 financiadores ligados ao setor, que somam 44 mil reais em doações. Já falamos aqui de violações trabalhistas, não é mesmo? E isso passa também pela indústria de mármore e granito. Evair de Mello se define como defensor da direita, da família e da liberdade. Ele defende também o setor de máquinas agrícolas. Com 43 mil reais, o maior doador de sua campanha em 2022 foi o empresário Walter Baldan Filho. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, uma das recém-chegadas entre os financiadores do lobby ruralista no Congresso. O industrial Hamilton Maynard, conselheiro da ABMAC, e 5 herdeiros da família Nishimura, dona da Jacto, doaram 18 mil reais para Evair. A Jacto atua em mais de 100 países
e possui ligação direta com o movimento De Olho no Material Escolar, que atua em parceria com a FPA para alterar o currículo escolar nacional, adotando uma visão mais favorável ao agronegócio. A empresa patrocinou a ida de um grupo de mães do agro para a AgriShow em Ribeirão Preto. O agronegócio tem suas mães, seus pais e padrinhos. Um só deputado capixaba representa 5 setores. Evair de Mello se esgueira na política nacional, acusando Marina Silva de emular táticas terroristas do Hamas e do Hezbollah. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam. É a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. É a mesma tática, porque... E esse senhor com voz mansa é um peão do agronegócio. Ele atua em prol de desmatadores e invasores de terras indígenas, enquanto chama os fiscais do trabalho de praga. Ele despreza a ministra seringueira e o presidente metalúrgico porque despreza os trabalhadores. De olho no Congresso, de olho nos Lopes, de olho nos ruralistas.